Boa tarde, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor Jesus possa estar presente nessa live com a gente, não é mesmo? Que tenho certeza que Ele está. E então, hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 97, 98 e 99. Estamos chegando, finalizando, ao livro de Salmos, falta pouco. Logo, logo nós estaremos terminando e vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, tá bom? Então, eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, apertando aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha. Você dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do conteúdo que eu venho trazer aqui, tá bom? Não pode esquecer de dar o like. Alegrai-vos todos vós para que Deus possa se alegrar da gente também, tá bom? Então vamos ficar todos nós alegres porque nós estamos tendo capacidade, Deus está nos dando conhecimento, está nos capacitando para que a gente possa ter entendimento na palavra daqueles que deixaram um legado muito especial para todos nós na nossa época hoje, tá bom? Então vamos procurar ajudar ao outro e procurar ter entendimento na palavra, tá bom? No final, gostaria muito que você compartilhasse. Você compartilhando, levando a palavra para alguém, você está sendo bênção para essa pessoa e essa pessoa vai ficar muito agradecida a você pelo conhecimento que ela vai adquirir, tá bom? Que a palavra que nós levamos são palavras, que cada um de nós levamos para alguém, são palavras que geram edificação, Que faz com que a gente venha crescer no conhecimento, tá certo? Então, eu vou começar a ler os salmos, são 3 salmos, esses salmos não são muito longos, são salmos pequenos e de fácil interpretação, tá bom? Então, o salmo de número 97 diz assim, eu já estou com a minha Bíblia aqui, quero mostrar para vocês, 97, 98 e 99. Depois nós vamos falar com os outros que estão aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui que é para ler melhor. Diz assim, então, sobre o Salmo 97, fala assim, a majestade do reino de Deus. Então, o versículo 1 inicia-se, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se a muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o mais alto sobre toda a terra. Tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Salmo de número 98, fala sobre a exortação a louvar ao Senhor. Diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, que fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer. E cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz de canto. Com trombetas e som de corneta,
Exultai perante a face do Senhor do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Salmo de número 99. É a exortação a adorar a Deus no seu santo monte. O Senhor reina, trema os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exultai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhe respondia. Na coluna de nuvem, lhes falava a eles, guardaram os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Tu o escutastes, Senhor nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoastes, ainda que tomastes vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Vamos à explicação desses 3 salmos. O salmo de número 97, no versículo 1, ele fala que o Senhor reina. Então, quando fala o Senhor reina, está dizendo que só será possível, haverá somente justiça na terra, né? E as coisas andarão certas na terra quando Deus Altíssimo ele for soberano sobre realmente tudo, você entende? Enquanto isso não acontece, enquanto não acontecer isso, há algumas dificuldades, porque a injustiça, a crueldade na terra, né? Pessoas que matam uns aos outros, ladrões, né? Que roubam, a corrupção, né? A falsidade que acontece, né? A falsidade entre as pessoas, a desigualdade, né? Da sociedade em si, há uma desigualdade. Então, há uma injustiça sobre toda a extremidade da terra. Então, enquanto Deus não dominar o mundo todo, como Ele é o dominador, Ele reina em tudo. Porém, há existem, né, os malfeitores que fazem com que aconteçam essas coisas, que aconteça a crueldade, que aconteça a falsidade, que aconteça a desigualdade. Há muita desigualdade na Terra, não é mesmo? Embora continue a viver numa sociedade de valores distorcidos, a gente, né? E de maldades, nós sempre nos beneficiamos das coisas do reino de Deus, das coisas que Deus deixa pra gente. Ele sempre deixa coisas, ele sempre nos beneficia de alguma forma com coisas boas. Então esse salmo é um salmo também de extrema importância, que ele fala, né, que é sobre o reinado de Deus e fala sobre o amor de Deus. Fala que Deus ama todo o seu povo, mas que ele odeia o pecado. Que ele odeia o pecado, né? E diz, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Cadê? Onde está dizendo? Confundidos sejam todos os que servem imagens de esculturas, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante de todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e as filhas de Judá alegraram por causa da justiça do Senhor. Pois tu, Senhor, és mais alto sobre toda a terra, tu és muito mais exaltado do que todos os deuses. Vós que amas ao Senhor, odeia o mal, tá vendo? Odeia o mal. Ele guarda as almas dos seus santos e ele os livra das mãos dos ímpios. Então está falando que Deus ama o bem, ele ama as pessoas e odeia o mal. Então esse salmo fala sobre isso, fala também que o Senhor ele é representado como um libertador, como um justo juiz.
um Deus que é justo, que ele vê, ele vê o que é certo e age pelo que é certo, tá certo? Tá, entendeu? E o Salmo de número 98, ele fala que o Senhor faz notório os seus benefícios, todas as coisas que ele faz acontecer para a gente. Glórias ao Senhor, nós temos esse ar que respiramos, né? Isso é um feito de Deus. Glórias ao Senhor, nós temos saúde para andar, para resolver nossos problemas, isso é um feito de Deus. Glórias ao Senhor, nós temos o que comer, o que vestir, o que calçar e tudo mais, são feitos de Deus, são benefícios dados por Deus para todos nós. Então, o reinado de Deus é justo e isso causa espanto para todos aqueles que se opõem, ou seja, que são contrários, são contra Deus, você entende? Então, esse salmo também é um salmo pequeno, mas é também um salmo de grande importância. O salmo de número 99 fala que o Senhor reina e fala que a terra tremam os povos. Então, esse salmo de número 99, ele está falando sobre os anjos, sobre os querubins, né? Ele está falando sobre as sagradas escrituras. Ele fala, ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Então, ele está falando sobre, ele fala assim, também o poder do rei ama o juízo, tu amas a equidade, faz juízo, a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele lhe respondia. Então, ele está falando sobre Moisés e Arão e Samuel, que são reconhecidos como aqueles que tiveram suas orações atendidas, como aqueles discípulos, né, que clamavam tanto a Deus que Deus atendia as orações deles. Então, eles foram exemplos de fé, eles foram exemplo de um bom caráter, eles foram exemplo de retidão para com Deus e para com todos, né, para com o povo. Houve uma retidão. Por isso, o Senhor Jesus jamais deixou de responder às orações desses homens. Então, esse salmo fala sobre isso. Vamos voltar aqui, recapitulando. Então, o Salmo de 97, ele frisa a justiça de Deus, né? Ele frisa a justiça de Deus e nos faz lembrar que que há deixa eu ler aqui. Que há isso, já me coloquei a memória para funcionar, que há uma justiça, que há um domínio, que Deus julga, porque tem que ler o Salmo, você tem que ler para você entender, você consegue entender o que eu falo? Então está falando que há um domínio, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono, um fogo vai adiante dele, a base dos seus inimigos é ao redor, e seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes derretem como cera na presença do Senhor, a presença do Senhor sobre toda a terra. Então está falando que ainda há um domínio que ainda domina e julga, que Deus ainda faz a justiça, que ele domina e julga, e também ele faz isso com felicidade. Então, o que mostra? Que só haverá justiça e felicidade na terra se Deus, ele for absoluto. Ele for absoluto em tudo. Você entende? Porque como nós vimos na explicação da Bíblia, diz que Deus, ele não é absoluto em tudo. Então é necessário que ele seja absoluto em tudo, para que não haja crueldade, para que não haja falsas promessas, né? Pessoas invejosas, para que não haja desigualdade, né? entre as nações e entre as pessoas. Então, diante dessas coisas todas, dessas
crueldade, dessas coisas todas, há promessas de restauração, há promessas de restauração e alegria para toda a terra, para todos aqueles que obedecerem e aceitarem a autoridade de Deus. Você entende? Se você aceita esse Deus como seu único e Salvador, o único Deus e Salvador, você então está sendo, você é um filho justo como Deus é, você entende? Agora, as promessas de Deus vão cair todas sobre você, Ele vai fazer, vai te dar, procurar te abençoar de todas as formas, deixando cair sobre nós, né, sobre cada um de nós, a justiça dele. Então, há promessa de restauração e alegria para todos nós, porque quem ama a Deus é justo e odeia o pecado. No Salmo mesmo está falando, né? Então, a justiça e o mal são para os que... a injustiça, quer dizer, a injustiça e o mal são para aqueles que são contra Deus. Mas aqueles que são justos, eles amam o bem. Amam a Deus e amam fazer o bem, são pessoas justas. E as pessoas injustas, não, essas pessoas injustas são pessoas ímpias que gostam do mal e são contra Deus. Você entendeu o que eu falei? Então esse Salmo de número 97, ele é bem claro nisso aí. E o Salmo de número 98, ele apresenta Deus como nosso libertador fiel e justo. Você entende? Ele apresenta a Deus como isso. E as suas realizações na terra, tudo que Deus realiza para a gente, é notório. Nós vemos com os nossos próprios olhos, né? Nós vemos quantas coisas Ele faz para a gente e como Ele é demonstrado, né? O seu poder diante de todos nós, né? Como que é demonstrado? Como que Deus demonstra o poder dele, o poder de salvação. Ele pode nos salvar. Ele tem esse poder, como é que é? Eu nem tenho palavras para falar, né? De quão grande e maravilhoso é esse Deus. Então, esse Salmo de número 98, ele demonstra o poder e a salvação de Deus. Ele mostra o poder e a salvação de Deus. E o Salmo de número 99, o salmista, ele está exaltando, ele exalta Deus como o Rei Todo-Poderoso, destacando em Deus a governância de Deus como domínio, né? Só que Deus ainda não domina toda a terra. Ele é o nosso Senhor, né? O nosso Deus que nos guarda, nos protege, mas Ele ainda não domina toda a terra, porque há ainda crueldades, há ainda injustiça, há desigualdade, né, na face da terra. Há muitas coisas ainda para serem dominadas totalmente, para que Deus possa ser, Ele é excelso, mas Ele tem que ser mais ainda, para que possa ser provado. Mas acima de tudo isso, Deus, o governo deste rei, né, que nós conhecemos, de tudo que é jeito, não adianta, que ele se estende por toda a terra, mesmo a gente, mesmo ele não sendo o dominador total, mas ele se estende por toda a terra, porque não há limites para o domínio de Deus, você entende? Para o domínio e para o poder de Deus, não há domínio. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Não há domínio. Ele é exaltado acima de todas as nações, acima de todas as terras, toda a terra, todo esse planeta, toda a nação. Todos reconhecem e têm que reconhecer esse Deus soberano que nós conhecemos. Então, esse salmo também mostra um relacionamento entre nações, entre nações e entre o povo, entre Deus e povo. Esse salmo de número 99, que ele fala assim: o Senhor reina, trema os povos, e ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Então está falando de todo o planeta, de toda a terra. Então ele está mostrando que o Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Aí pede para louvar o nome do Senhor, porque ele é grande e tremendo. Também fala do poder do reinado dele, que é firmado, né? É firmado como um justo juiz. Você entende? Ele ainda exalta mais, falando sobre Moisés e Arão, entre seus sacerdotes.
que ele ama ainda muito mais o monte lá, né, da onde coisa, do que a justiça em Jacó, você entende? Você conseguiu entender? Então, mostra aqui como essa palavra está associada a uma contrariedade, você entende? Uma contrariedade. Por isso o mundo tem as coisas do mundo, e né, que diz que são coisas seculares, que assim, que satisfaz algumas pessoas, mas nem todas, né? Que as coisas do mundo, elas são seculares. Então, tem coisas, a pessoa fica, como é que eu vou dizer, deslumbrada com as coisas do mundo, mas as coisas do mundo são momentos, satisfação, muitas das vezes ilusórias, você entende? Não é assim, não é como estar servindo a Deus e saber que mesmo você passando por tribulações, Ele está ali presente para te proteger e te guardar, você entende? Então, as obras de Deus, as obras do Espírito Santo, ela é feita de espontaneidade, ela faz por amor, porque Ele ama os seus filhos. Então, há um relacionamento entre Deus e todo o povo, né? Todo o povo de toda a terra. Você consegue entender o que estou falando? Então, nós devemos reconhecer que Deus é o Deus criador desse reino, de toda a terra, de todo o universo, não é mesmo? Você conseguiu entender? Eu espero que você tenha entendido. Então, esse salmo de número 99 é um salmo também de grande importância, que fala como esse Deus é libertador, como Ele é fiel, e como que ele é justo, né, diante de tantas coisas, diante de tantas crueldades, de tantas coisas ruins que tem nessa terra. Então, é necessário, ele está falando sobre, imagina, você vindo na sequência, né, dos salmos, você vê que ele está contando uma história muito assim, plena das coisas de Deus, que Deus, Ele quer, ele é o domínio sobre tudo. Porém, existe ainda algumas coisas que é necessário que cai ali, né? Haja ali a mão de Deus. A mão de Deus, você entende? Porque havendo a mão de Deus, Deus é luz, né? Então, ele trazendo a luz dele, a justiça. Você consegue entender o que eu falo? Espero que você esteja entendendo. Então, nós precisamos adorar o nosso Deus, exaltar o nome dele, agradecer sempre por tantas coisas, tantas promessas, muitas coisas, por tantos benefícios e muitas promessas ainda que estão por vir, que ele nos prometeu e que ele há de cumprir. Você entende? Amanhã eu venho com vocês para falar do Salmo 100, do Salmo 101 e o Salmo 102. O Salmo 100 vai vir falando sobre a exortação a exaltar o Senhor nosso Deus. E o Salmo 101 vem falando que Davi promete a Deus andar perante ele e jamais deixá-lo. E o Salmo 102 fala que o salmista reconhece, né, recorre a Deus, né, para que restabeleça o povo. Então, ele vai com o coração ferido, o salmista está com o coração ferido, ele vai a Deus, pedir a Deus que ele venha restaurar, restabelecer todo o povo daquele lá em Israel, né, em Jerusalém, onde eles estavam. E aí nós vamos entender mais sobre isso. Eu vou ler para me entender melhor e passar para vocês, tá bom? Então sejam todos muito abençoados, que Deus abençoe vocês. Vamos continuar firme na presença do Senhor. Não esqueçam de dar o likezinho aí, compartilhar a palavra e convidar alguém para participar do nosso canal, tá bom? Sejam todos muito abençoados, que Deus os abençoe grandemente. Façam as orações e agradeça a Deus por mais um dia, tá bom?
Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.